Pronto, a partir de agora, sessão gravada. Antes de começar o conteúdo da aula de hoje, que é específico para a nossa primeira aula relacionada à linguagem de programação Python, eu ainda estou devendo liberar um espaço da nossa aula para que vocês possam apresentar soluções acerca de 2 exercícios que a gente fez em aulas anteriores, especificamente na aula do Faça Enquanto, do Portugal Studio, e também da aula do Para, certo? Eu vou pedir para quem fez ou quem quiser apresentar as suas soluções aqui na nossa aula, use o recurso aqui do levanta a mão, porque aí eu abro margem para compartilhar a tela do seu computador e aí você poder apresentar a sua solução para os demais colegas. Essa proposta é interessante porque assim a gente pode discutir as soluções de vocês, a gente pode também revisar um pouquinho daquilo que a gente fez nas aulas anteriores, antes de a gente cair no novo conteúdo, certo? Então, a partir de agora, quem tem soluções a ser apresentadas dessa primeira questão aqui, ó. Faça um algoritmo que exibe a frase esporte campeão de 87 10 vezes. Eu vou até ver para ver se algum flamenguista não quis burlar aqui a questão, querendo mostrar outro tipo de saída, a saída esperada do esporte campeão de 87, viu, pessoal? Olha, o Daniel levantou o braço, vou compartilhar a tela dele aqui, vou liberar para que ele possa compartilhar a tela, ele ser também apresentador. Pois bem, Daniel, está liberado para você apresentar a sua solução, certo? Basta você clicar no íconezinho aí na parte inferior direita aí do Blackboard, com o quadradinho com a seta apontando para a direita, e clique na opção compartilhar a tela, já que no Portugal Studio a gente não tem a opção de compartilhar apenas a aplicação. A gente é obrigado a compartilhar a tela para que todos os colegas também possam ver a sua solução no Portugal Studio. Ok, Daniel? Tranquilo. Dá um ok no microfone para ver se está tudo ok aí para você apresentar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vamos ver se vai dar certo. Tá visível? Daniel tá falando, pessoal? Não estou conseguindo ouvir ele. Alô, alô, alô? Alô, alô, professor? Tá me ouvindo? Alô? Daniel? Daniel tá falando no microfone? Tá ouvindo o Daniel? Sim, tô ouvindo. Ah, pronto. Obrigado. Valeu, Mariana. Valeu, gente. É engraçado, não estou conseguindo ouvir ele. É aquele velho problema do meu microfone, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou tentar fechar o navegador, abrir. Daniel, enquanto isso, pode ir apresentando, certo? Que é problema local, não é problema do seu computador não, porque os colegas disseram que estão conseguindo lhe ouvir. Vou fechar abrir o navegador para ver se consigo lhe ouvir, certo? Certo. Alguém está conseguindo ver essa tela minúscula? Mas não tem muito moído a questão. Não, suspeitei. É muito pequenininho aí, né, para exibição. Deixa eu fazer o seguinte. Tu pode aumentar a fonte aí. Pronto, agora eu estou conseguindo ouvir vocês. Voltei. Como danado eu aumento a fonte nesse track? Lá na direita, em cima do canto superior, tem uma catracazinha, você aperta nela e pode aumentar. Socorro, pronto. Aí vocês estão passando pelo que eu passo. Pronto. Dá para ver agora? Agora dá para ver tranquilo. Pronto, não tem muita coisa, né? Botei só o contador simples aqui, né? E o enquanto ele vai ser de menor ou igual a 9. E aí ele exibe o nosso resultado ali. Algum time campeão para não haver brigas entre vocês. Gostei da solução, gostei. Saída pela esquerda. Exatamente. Olha, qualquer coisa também você pode criar aí um cadeia, digite seu time aí o cara pode ver a mensagem pro time que ele quiser. Verdade. Beleza. Lembrando aí que também poderia o C começar por 1 e o C ser menor ou igual que 10 também, né? Mostrando que não existe a única forma de resolver o mesmo problema algorítmico. E é uma solução simples mesmo, dada o caráter automático que o faça enquanto dá para com blocos de código. Chegasse a fazer também, Geoffton disse, foi dessa forma que fiz também, beleza. Alguém chegou a fazer de uma maneira diferente que o nosso colega Daniel, pessoal? Ou deram soluções? Lembrando que essa questão era para ter resolvido com o faça enquanto, certo? Eu sei que dava para resolver com enquanto, inclusive com para também, mas a proposta da questão era fazer com o
faça em conta. O Jorge fez com C igual a 1. Não importa o valor que você inicialize, né? Desde que você faça com que a condição de repetição faça com que a estrutura repita 10 vezes. Nicolas também fez com C igual a 1, mostrando que tem essas duas opções. Beleza, Daniel? Muito obrigado aí pela sua solução, beleza? Agora, compartilhando a tela aqui novamente, já que Daniel já apresentou a solução dele, para dar oportunidade de outros colegas também apresentarem, que apareça nenhum colega, aí eu dou a oportunidade para Daniel também apresentar a segunda solução dele, certo? Então, eu cheguei a dar uma base de uma solução, terminando a nossa última aula, para essa questão aqui na nossa aula do para, né? Que é fazer um algoritmo que lê o sexo de um grupo de 20 pessoas e calcula a quantidade total de homens e a quantidade total de mulheres, né? Por enquanto, além de Daniel, alguém chegou a fazer essa questão e queira contribuir com sua solução aqui compartilhando tela conosco? Cri, ninguém? Então... Daniel, fizesse essa questão, Daniel? Fiz. Pronto, compartilhe sua tela de novo, por favor. Compartilhar. Espera, deixa eu fazer tudo de novo. Essa tem mais graça. Tá dando pra ver, gente? Tranquilo. Pronto. Aí eu já usei o novo método de contador moderno, né? E a variável indicada, o i, para fazer, né? O exercício era para fazer com escolha. Eu botei um contador de fêmeas e um contador de machos. E aí eu passei 12 anos para lembrar que tinha que ser maiúsculo esse danado, né? E por isso que meu código não rodava. Uhum. E aí depois... Maiúsculo e minúsculo. E só a gente botou o caso contrário, né? Só para ele poder reclamar se não preencher corretamente com F ou M. E aí vai exibir o número de resultados entre machos e fêmeas, né? Uhum. E aí vai ser chatinho fazer com 20. Deixa eu parar aqui. Você pode diminuir para 3, que funciona para justamente. Isso. Aí se a gente botar aqui, ele faz o contador. Tadã! Pronto. Lembrando que tu pode aumentar a fonte também do teu console, que o console desculpa, gente, perdão. Tem engrenagem aí, ó. Isso. E aumenta um pouquinho a área aí do console. Isso. Pronto. A opção de Daniel, a cada iteração do laço, ele mostrar um feedback parcial de contagem. Mas nada impediria também de você só exibir o resultado da contagem fora do para, né? Enquanto eu estiver dentro do para, significa que eu ainda estou recebendo sexo dos indivíduos e aí contando. Quando eu sair do para, já contei, eu posso no final exibir a saída também. Então, tanto faz uma forma quanto outra. Tiago disse que fiz com si, com resultado no final. Tiago, queres compartilhar a tua solução com a galera? Até para mostrar que existem duas maneiras diferentes. De fato, dá para fazer tanto com escolha quanto com o si. Podes apresentar a tua solução também? Eu também quero ver, Thiago. Tá conversando. Então vamos lá, Tiago, vou te tornar apresentador aqui também. Pronto. Pode clicar no ícone aí de compartilhamento, ele está disponível para você também. E valeu aí, Daniel, pela explanação e pelas soluções, ok? Nada, tranquilo, professor. Obrigado. Tô procurando aqui onde é que compartilhar a tela. Tranquilo, cara. Lá Fica aqui naquele negocinho. Como é, né? Tem um íconezinho que mostra a quantidade de pessoas online. É vizinho aí. Certo. Quem quiser o código para estudar em casa. Aí o Thiago vai mostrar o dedo e a gente compara. Beleza. Aê. Isso. Valeu. Da mesma forma, fiz o para com um i. Só coloquei que se fosse do sexo masculino, ele fizesse a contagem, se fosse sexo feminino, ele fizesse outra contagem. Nesse caso aqui, ele só aceitaria a entrada com M ou F. Se colocasse uma coisa diferente disso, ele simplesmente não contaria. E no final, ele daria o resultado do que foi M e F só. Perfeito. Do jeito que eu coloquei aqui embaixo, já tinha executado
Então, 10M, 10F, ele sai 10 de cada. Se eu colocasse qualquer outro dígito, ele contaria menos. Tipo assim. Beleza. Só cuidado, Tiago, em relação ao O seu último passo dígito. de contagem no para, certo? Que você acabou misturando, apesar que o Portugal Studio aceita, certo? Então não é nada grave. Porém, em outra linguagem de programação, talvez ele não aceitasse a forma como você incrementou o i, certo? Que ou a gente utiliza a fórmula de contagem tradicional, né? O i recebendo ele mesmo mais um, ou simplesmente digitando o i mais mais, certo? Nesse seu caso, você acabou misturando as duas fórmulas, né? Tanto usando o i recebe ele mesmo e usando o i mais mais. Na verdade, não foi um erro que vai fazer você deixar de gerar saída, mas aí você acabou trabalhando a mais, né? Porque o próprio i mais mais, por ele mesmo, ele já faria a contagem a cada repetição do laço, beleza? Mas sua solução também está correta, ele também gera a saída esperada, da mesma forma com que Daniel fez, e o que é mais legal, né? Cada um fazendo de uma maneira diferente, Eu mostrando acho que eu não que entendi, Sim, pessoal. sim. Foi ele, como é, do I. O I recebendo ele mesmo e o mais sendo como os dois estando no para? isso, porque no para Igual você a tem I três mais mais. parâmetros, né? É porque você fez i igual a i mais mais, não tem necessidade desse i Ah, sim. recebe i Certo, mais certo, mais, certo. bastava i mais mais só, beleza? Beleza, beleza. Não é um erro sintático, porém você digitou a mais, certo? Com i mais mais já E, seria suficiente. Porém, professor, sua solução está ok. Ok. De boa. só um adendo também, o Thiago ele usou lá no Screva as vírgulas em vez do mais. Isso. Ele não Isso, ele concatena diferente as frases, né? isso. Dá o É, eu Na mesmo criei verdade, esse hábito. resultado, mas o modo é diferente. o que é legal é que Tiago já usou a forma de concatenação que a gente vai utilizar no Python, que eu vou mostrar para vocês. No Python, ele também permite tanto usar vírgula quanto usar mais. Por que eu evitei de dizer que o Visual Studio também utiliza vírgula? Porque a maioria das linguagens de programação utiliza o maisinho. Então, o Java, por exemplo, que vocês vão aprender no próximo período, ele adota mais. Python, ele adota tanto vírgula quanto mais. O Portugal Studio é a mesma lógica. Então, ele aceita também o vírgula. É até bom porque mostraram, Tiago acabou mostrando para vocês algo que eu não tinha mostrado, né? Que é concatenação Isso, com vírgula também. E isso eu aí achei não que foi por conhecimento nada, não. Eu só testei uma vez, funcionou, eu acabei preferindo ficar usando assim mesmo. Perfeito, perfeito. E o bom da solução com vírgula é que, se eu não me engano, ele coloca inclusive o espaço também, né? Quando a gente usa mais, a gente tem que colocar o espaço dentro da mensagem entre aspas. Quando você sim. usa vírgula, se eu não me engano, ele não inclui, você não tem a necessidade de colocar o espaço. Python, por exemplo, funciona assim, certo? Você, quando usa vírgula, não precisa botar o espaço, ele já dá o alto espaço automaticamente. Tiago, muito obrigado aí pela solução e por compartilhar sua explanação conosco, beleza? Tranquilo. Então, a partir de agora, lembrando que tanto o Daniel quanto o Tiago também, se possível, eles vão compartilhar as soluções deles aí no chat, para que quem teve dúvida não conseguiu acompanhar, poder copiar o código e testar em casa. E se alguma dúvida persistir, pode entrar em contato comigo via chat no Blackboard ou lá via e-mail, tiago.gmail.com, botar aqui no chat, para que eu possa discutir com vocês fora da aula, certo? Porque aí eu posso dedicar-me exclusivamente a quem tiver dúvidas e assim eu poder tirar dúvidas de uma maneira mais pessoal, digamos assim, certo? Então, passado esses detalhes e passado todos os conteúdos de Portugal Studio, já está apto a raciocinar em forma de sequência de passos. Deixa eu ver só um chatzinho. Beleza, Tiago, obrigado aí. Então, passar essa etapa de algoritmos, onde a gente aprendeu a estruturar a lógica para a solução de problemas a partir de uma sequência finita de passos, ao passo também que a gente aprendeu a como a gente pode manipular a memória para persistir dados digitados pelo usuário, saídas geradas pelas nossas aplicações, além de ter o controle sobre o fluxo da execução das sequências finitas de passos a partir da implementação de estruturas condicionais e estruturas de condição, a gente está apto em aplicar toda essa teoria no Portugal Studio e converter essa teoria em prática também, já que a gente está utilizando o interpretador de Portugal, para aplicar o nosso conhecimento, as nossas competências e habilidades adquiridas em uma linguagem de programação. Porque, como eu disse para vocês no início do curso, toda linguagem de programação, por mais que tenha características de sintaxe diferente, a lógica na execução de suas instruções
se mantém constante em relação àquilo que a gente aplica em português estruturado. Qualquer linguagem de programação vai precisar manipular memória RAM. Portanto, ela vai oferecer o recurso de variáveis para que você possa manipular recursos em memória RAM. Toda a linguagem de programação também precisa delimitar a execução de fluxo, só permitindo que um determinado bloco de instruções seja executado se uma condição for satisfatória ou não. Eu também preciso automatizar a execução de instruções baseadas em repetições. Então, qualquer programação que se preze tem que se basear no modelo algoritmo para que faça com que programadores venham a adotar aquela linguagem ou aquela linguagem seja mais fácil de ser aprendida. Não se iludam. Estou dando aula de Python hoje, possa ser que um estrangeiro lá na Índia esteja criando uma nova linguagem de programação que, porventura, venha a se tornar a linguagem padrão de mercado, se ele tiver muita sorte, certo? Então, não é porque uma nova linguagem surgiu ou a outra linguagem, além do Python, tenha ficado mais popular ou menos popular. O que você não pode ser obrigado é refazer o curso de sistemas para a internet só porque Python deixou de ser utilizada como linguagem de programação, de fato, como sendo uma das linguagens de programação mais populares do mercado atualmente. Então, vou aprender um algoritmo para isso, para você ser apto a aprender qualquer linguagem de programação, ou pelo menos entender o fluxo básico de desenvolvimento, porque qualquer linguagem de programação que venha a ser criada no futuro, ou que venha a surgir como linguagem popular do mercado, ela precisa ser baseada, precisa ser modelada no padrão algorítmico, sequência de passos, recebimento de entradas, geração de saídas esperadas. Portanto, é algo interessante, né? Vocês vão aprender uma linguagem de programação nova. Para muitos de vocês vai ser a primeira linguagem de programação que vocês vão aprender. Porém, vocês vão ver no andar do curso que muitas das coisas que vocês vão aprender no Python não vai ser novidade. Porque vocês já tiveram, digamos, um spoiler com o Portugal no Portugal Studio. Então, a partir de agora, aprender a converter, né? Aprender uma nova linguagem de programação é muito parecido com aprender uma outra língua, né? Uma língua estrangeira. Ora, eu sei que a gramática do inglês é bem divergente em relação à gramática da língua portuguesa. Porém, alguns detalhes da gramática dele se assemelham à nossa gramática. Um exemplo melhor, né? O português do Brasil e do português de Portugal, né? A gente vai ter algumas diferenças em relação à sintaxe, em relação à semântica, porém, boa parte daquilo que a gente fala, escreve e interpreta do português do Brasil vai se assemelhar ao português de Portugal. Algumas palavras vão ser diferentes, porém, se a gente for traduzir, a gente vai ver que a lógica, os significados são os mesmos. É a mesma coisa com linguagem de programação, né? A gente vai ver que Python também depende de variáveis, a gente só vai ter que entender como a gente pode declarar variáveis utilizando a mesma lógica que a gente aprendeu no Portugal Studio. Então, a partir de agora, linguagem de programação Python na área, ok, pessoal? E só apenas um mote histórico, né? Muita gente não gosta de ver parte histórica em TI, mas eu acho de suma importância, porque ela fundamenta aquilo que a gente fazia no passado e também fundamenta aquilo que a gente está aprendendo no presente e as necessidades que a gente vai ter que enfrentar no futuro, né? Então, a linguagem Python foi uma linguagem criada por esse carinha aqui, que eu não me atrevo a falar o nome dele. Eu também digo que não me atrevo, mas acabo tentando falar, né? O Guido van Rossum, eu acho que é isso. Se eu não me engano, ele é holandês e ele criou essa linguagem em 1991, certo? É uma linguagem interpretada, é uma linguagem que não depende da geração de executáveis para que você possa executar, né? Basta você ter o que a gente chama de interpretador. Então, a lógica de desenvolvimento que a gente vai ter para o Python vai ser bem parecido com o que a gente teve no Portugal Studio. A gente não vai precisar compilar código Python. Quando eu digo compilar código, é ter um compilador instalado no nosso computador que possa pegar o nosso código-fonte, converter de uma linguagem de programação para a linguagem de máquina, né, em zeros e uns, para a partir desses conjuntos de zeros e uns eu poder ter o meu executável, né? Python é uma linguagem que a gente chama de linguagem interpretada. Significa que o código-fonte geram processos a serem executados e suas instruções são analisadas, que a gente chama de em tempo de execução, né? A cada instrução a ser executada, o seu interpretador Python, que é o aplicativo que você tem que instalar para poder programar em Python no seu computador, irá fazer o seguinte: ele vai interpretar instrução por instrução e, caso aquela instrução esteja ok, esteja de acordo com sintaxe, com lógica, ele vai executar a sua instrução e vai executando cada uma dessas instruções passo a passo. Nota que é algo bem parecido com o que a gente fazia no
Portugal Studio. Então, não dependo da geração de um executável para poder testar os nossos programinhas em Python, já que o interpretador vai ficar responsável de interpretar instrução por instrução e fazer com que as nossas aplicações sejam de fato executadas pelos nossos computadores, certo? É uma linguagem atualmente gerenciada pelo Python Software Foundation, é uma fundação gerida por várias empresas que têm interesse no desenvolvimento da linguagem Python, portanto, é uma linguagem que constantemente é atualizada, tanto em relação à linguagem, quanto em relação a suítes de desenvolvimento, quanto a materiais didáticos, quanto a fóruns de discussão. É uma comunidade bastante engajada, portanto, vocês não vão ter dificuldade tanto em obter conhecimento, quanto em crescer, né, usando a linguagem de programação Python, uma linguagem livre, vale frisar, livre de royalty, livre de taxas, digamos assim, portanto, você é tanto para poder aprender a linguagem, quanto a desenvolver features para a linguagem. É uma comunidade também que desenvolve muitas bibliotecas que vocês, porventura, venham a utilizar nas suas aplicações embarcadas, certo? Portanto, é a linguagem que eu digo o seguinte, você não tem dificuldade em aprender, a dificuldade está em você mesmo, porque tem material em abundância, a comunidade é grande e ela também provê muitos recursos para que você possa desenvolver a partir dela, certo? E só uma curiosidade, o nome dela é Python, né? Por mais que vocês, quando pesquisem pela linguagem de programação Python na internet, o que vocês mais verão é a cobra Python, né, que o pessoal chama aqui no Brasil, a cobra Python, achando que a origem da linguagem foi em relação à cobra, né, com esse mesmo nome. Na verdade, isso acabou virando um mascote indireto, né, uma espécie de apelido, né, para a linguagem, porque, na verdade, o nome da linguagem é baseado nesse programa aqui, né, Monty Python's Flight Circus, ou Circus. Eu acho que é Circus. Olha, eu não sabia disso. Pois é uma curiosidade interessante. Sabia nunca disso, Thiago. É sim. É o programa favorito dele. Aí ele acabou baseando a criação dessa linguagem nesse programa. Monty Python, tem muita gente que gosta, ele passa até hoje na TV, é bastante famoso. Ele é baseado em sketches. Pronto, vamos ver um programa aqui no Brasil que é bem parecido com o Monty Python. Na verdade, não tem muito parecido, mas o que mais se assemelha assim é alguns programas que rolam no Comedy Central ou aquele programa do Adnei que ele satirizava os canais de TV lá na Globo. O que mais se aproxima, mas ele tem uma proposta bem diferente, né? Já que, se eu não me engano, é em inglês, né? Esse programa, é um programa da Inglaterra. Aí o humor em inglês é completamente diferente. O humor em inglês é muito bom. Justamente. Aí tem muito brasileiro que não curte. Eu curto muito o humor inglês. É bastante interessante. Aquele humor bem ácido, né? Aquele negócio que vai direto para a pessoa. Eu gosto também do humor inglês. Então, quem tiver curiosidade de pesquisar sobre esse programa de TV, pois foi esse programa de TV que inspirou o nome da linguagem de programação Python. Olha que legal, certo? Beleza. Mas como começar a programar, né? Como utilizar meu humilde computador que desliga sozinho, que eu tô falando do meu computador, certo, pessoal? Que a internet cai direto, que o microfone de Daniel não funciona, quando eu peço para ele falar, eu tenho que fechar o navegador aí. Então, como eu posso preparar um ambiente de desenvolvimento no meu PC para que ele esteja apto a interpretar instruções Python? Como a gente viu no Portugal Studio, eu precisei instalar o Portugal Studio para que o meu computador pudesse reconhecer a linguagem, interpretar instruções e executar minhas aplicações desenvolvidas naquela linguagem. Toda a linguagem de programação, antes de você passar a brincar com ela, você tem que preparar o seu computador para que ele possa reconhecer aquela linguagem de programação. Não vai ser diferente com Python, nem com Java, nem com PHP. A pequena diferença entre uma linguagem e outra vai ser em relação a se aquela linguagem é interpretada ou compilada. Porque se uma linguagem for compilada, você vai precisar instalar o compilador daquela linguagem, né? Que é aquela aplicação que vai permitir com que você possa matar 3 coelhos, né? Utilizar a sintaxe daquela linguagem, reconhecer se seu código tem erro ou não, gerar o executável da sua aplicação para aí você poder testar. Python é uma linguagem interpretada, então você não vai instalar um compilador, como você teria que instalar com Java. Você vai instalar o interpretador Python, certo?
Geoffrey fez uma pergunta, né? No teu código, Geoffrey está dizendo que está com problema, né? Deixa eu ver aqui, só dar uma olhada. No teu código, mesmo que o usuário digite qualquer outro caractere, será contabilizado como F. Problema no syssenão dele. Geoffrey, porque o escolha caso é legal por causa disso, né? O escolha caso discrimina, ou é isso ou é isso. Caso contrário, diga que ele errou. No se não, aí você teria que implementar vários SIs, um para cada possibilidade, ficaria muito grande. Por isso que escolher a casa é melhor para resolver esse problema. Porém, dá para resolver com SI também, certo? Só voltando aqui no conteúdo. Então, como começar a programar? Como é que eu posso preparar meu computador para que ele possa reconhecer a linguagem e me permita executar aplicações em Python? Existem várias formas. Aqui é constante, dependente da ferramenta que você vai utilizar para desenvolver, é instalar o Python em si no seu computador, instalar o interpretador Python, certo? Ele está disponível nesse link aqui, python.org. Eu sugiro que quem ainda não teve a curiosidade para instalar, já o faça, enquanto eu estou explanando o conteúdo. Um pequeno adendo, certo? Vou deixar de compartilhar a tela aqui do meu Data Show, para que eu possa compartilhar minha tela inteira, porque eu já estou com o site aqui do Python aberto, certo? Esperar aqui o efeito Minority Report aqui no computador de vocês, para ver se vocês estão compartilhando isso. Pronto, o site é esse aqui, certo? É simples, vocês não precisam nem clicar. Manter o cursor aqui em Downloads e selecionar a opção aqui Python 3.8.2. Ele já dá preferência para a versão mais atualizada do seu sistema operacional. Então, se você estiver abrindo o navegador agora utilizando o Mac, ele já vai identificar que você está com o macOS, e aí ele já vai identificar a versão correta para o seu sistema operacional. Quem estiver utilizando o Linux, principalmente as versões mais recentes do Linux, por exemplo, o Ubuntu faz isso, o Debian faz isso, ele já vem com a versão Python mais recente, certo? Então, quem estiver no Linux, provavelmente vai ter um Python e não sabe, certo? Ô, Tiago, Diga aí. só uma coisa que eu acho que às vezes É quando Lucas? acontece... Não, Paulo. Paulo, desculpa, Paulo, continua aí. Eu acho que de vez em quando o pessoal pode ter problema também essa questão de ser 32 a 64 bits, porque eu acho que essa versão nova desse 3.8.2 está só para 32. Perfeito, perfeita colocação. E de fato é verdade. Mesmo que você tenha um computador de 64 bits, dê preferência para instalar o 32. 64 bits ainda não está na versão LTS, certo? Não está na versão estável. Então, assim, quem tem computador de 32 bits teria que baixar de 32 bits normalmente. Quem está com a versão de 64 não tem problema em fazer um downgrade em relação a processamento de 32 bits, porque seu computador vai conseguir executar 32, certo? O problema seria alguém que tivesse 32 tentar executar a versão de 64 bits, aí você teria problema, certo? Então, dê preferência para a versão mais atualizada e utilize a versão de 32 bits, que não é problema. O que é importante aqui é que vocês baixem a versão 3 ponto alguma coisa, certo? Sempre a versão 3 ponto alguma coisa, porque lembrando, alguém pode estar com um computador bem obsoleto, aí não pode ter a versão para o Windows 10, né? Note que aqui ele até notifica aqui que quem estiver utilizando o Windows XP vai ter que usar a versão 3.5 ou mais antiga. Mas é importante que vocês utilizem a versão 3 ponto alguma coisa. Por quê? A gente aqui vai estar adotando a versão 3 do Python, e em relação ao Python, mudou muita coisa em relação da versão 2 para a versão 3, principalmente em relação à entrada e saída. No Python 2, entrada e saída utilizavam um conjunto de comandos, na versão 3 utiliza-se outro conjunto de comandos. Como o meu material, o livro que vocês estão adaptando, e claro, o mercado, né, porque o mercado sempre tem tendências a usar as versões mais atualizadas, deem preferência para usar a versão 3. Se você tiver com algum material, um livro, que se baseia na versão 2, tenha cuidado. Principalmente nessa questão de entrada e saída, que vai ser diferente. Porém, o resto não vai mudar muito, mas entrada e saída, que é o que vocês vão usar para sempre em Python, para sempre vocês vão depender de entrada, ou no mínimo gerar saída, é importante que vocês se atentem para a versão correta, certo? Deixa eu ver se alguém levantou a mão no chat. Fui eu, Thiago. Diz aí, cara. Me dá um help aqui no Windows. Como é que no pip eu peço para ver a versão do Python que eu instalei aqui? Eu não sei de cor assim, não. O pip, rapaz, Tu sabe? no pip, eu acho que se você digitar Python, ele
Sem me disse. executar nada, ele mostra o feedback da versão. Ele não está mostrando? Ah, beleza, já foi, obrigado. Tava, Beleza. mas era besteira minha aqui, não era nada errado, não. Ah, então, beleza, tranquilo. Então, voltando aqui para o slide, então, vão lá em downloads e já vão baixando. É bem pequenininho, não vai levar muito tempo. Vocês vão conseguir instalar enquanto ainda estiver nessa telinha do meu data show aqui. Então, vai dar tempo de vocês instalarem e configurar, certo? O que é legal do python.org é quando você baixar o Python e instalar, é um processo de next, 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 finish, principalmente quando você estiver no Windows. Então, não tem o que fazer em relação a instalar. E quando você instala o Python a partir do python.org, você vai estar instalando o interpretador Python e uma ferramenta de desenvolvimento chamada de IDLE, ou IDLE, certo? O IDLE para o Python é como o Portugal Studio para a gente no início do curso. É nele que a gente vai poder codificar, verificar se existem erros e tudo mais. E a partir do IDLE a gente vai poder mandar scripts, né? No caso, quando a gente está desenvolvendo em Python, por Python ser uma linguagem interpretada, normalmente linguagens interpretadas. A gente dá o termo que a gente vai desenvolver scripts nele, né? Então, um script nada mais é do que um bloco de código a ser executado pelo seu interpretador, no caso, o nosso interpretador, o interpretador Python. Então, a partir do IDLE, a gente vai poder codificar e submeter scripts para que o interpretador Python possa executá-los. Então, só com essa aplicação que vocês estão baixando, vocês vão conseguir instalar as duas aplicações, certo? Tem gente que, no lugar do idle, prefere utilizar outras ferramentas de desenvolvimento, como o PyCharm, que é bem famoso, muita gente utiliza. Porém, como o IDLE é bem leve, bem simples de se utilizar, e para quem está aprendendo a programar em Python pela primeira vez, ele é bastante fácil de manipular, a gente vai adotar ele por padrão. Mas lembrando que, obrigatoriamente, você só tem a obrigação de instalar o interpretador Python. Mas a ferramenta de codificação, vocês podem ficar à vontade para utilizar qualquer um que exista no mercado, certo? Inclusive, lá nos laboratórios, quando, se Deus quiser, a gente voltar para a Unip, estou morrendo de saudade das aulas presenciais de vocês. Então, quando a gente voltar, lá nos laboratórios do Unip, existem um PyCharm instalado. Então, a gente vai ter a oportunidade de mostrar com o IDLE e com o PyCharm também. Mas nas aulas, somente nas aulas virtuais, a gente vai dar prioridade para usar o IDLE, certo? Quem também não quiser instalar nenhum programa, porque não está utilizando o computador pessoal, porque está vendo as aulas pelo smartphone ou pelo tablet, ou qualquer outro motivo que tenha problema em instalar o Python, só voltando a compartilhar a tela aqui do meu navegador novamente, vocês também têm a opção de usar o que a gente chama de ferramentas de desenvolvimento virtuais, certo? O Python, por ser uma linguagem script, ele facilita que você possa codificar aplicações na nuvem. Então, se você pesquisar no Google Python online, existem vários. Um que eu gosto muito é esse daqui, representado por esse link, que eu vou compartilhar no chat, para que vocês possam acessar localmente aí no PC de vocês, certo? É esse aqui. É o repl.it/languages/Python 3. É bom que ele já vai para a versão que... Oi? Walter sugeriu isso para a gente usar mesmo. Pronto. Ele é ótimo, ele é bem interessante. Agora, lembrando que ele só vai servir enquanto a gente não estiver trabalhando nem com escrita de arquivos, que a gente vai aprender a fazer leitura e escrita de arquivos em disco. Até agora a gente só está manipulando a RAM. No futuro a gente vai manipular o hard disk, né? O disco rígido. Aí aqui, claro, por a gente estar atuando na nuvem, a gente não vai conseguir fazer isso. E também quando a gente estiver trabalhando com interface gráfica. Porém, como isso a gente só vai ver no finalzinho do curso, para a parte teórica, para a parte inicial do curso, ele já vai ser de bom tamanho para a gente. Vocês estão usando o repl.it lá em PHP, com Walter? Não, é HTML. Ah, de boa. Beleza, beleza mesmo. Tranquilo.
Joia, pessoal? Então, tá aqui as opções para vocês acompanharem a aula, principalmente as partes práticas. Ou usar o Repli.it, que é o suficiente. Quem quiser já ir preparando o computador para instalar também o Python, a partir do python.org, também, certo? Fica à vontade, desde que vocês não divaguem nesse sentido, que vocês possam, já de antemão, ter um ambiente de desenvolvimento pronto, certo? Só uma pequena introdução, uma pequena contextualização em relação ao Python em si, antes de a gente cair em brincar, né, de codificar, que é a parte mais interessante, a parte que mais nos interessa, certo? No Portugal Studio, a gente aprendeu a receber entradas, processá-las e gerar saída, né? A gente aprendeu também a utilizar alguns comandos simples, principalmente em relação a entrada e saída. Por exemplo, a gente viu que no Portugal Studio, a gente utiliza o comando escreva para ou exibir alguma informação para o usuário, ou gerar saída, ou exibir um conteúdo de uma variável, ou simplesmente exibir algum texto para o usuário, entre aspas, né? Está aqui um exemplo no slide, onde eu posso exibir o Olá Mundo para o usuário. Como a gente vai ver em linguagem de programação, o trabalho que a gente vai ter em utilizar uma programação é converter tudo aquilo que a gente faria num... Opa, diga aí, cara. É porque está na tua tela lá, que está espelhando todas as janelas. Ah, ainda não está nos slides não, né? Então, não. Voltando aqui, é porque professor tapado é assim, peço desculpas. Vou agora compartilhar os slides de novo. Esperar um tempinho. Pronto. Se apareceu a tela para vocês, gritem casar, casar, casar aí para mim. Casar, casar, casar. Esse vídeo eu vou interpretar aqui com a aparência. Então vamos lá. Beleza. Como eu disse no início da aula, vocês vão ver que o ato de utilizar a linguagem de programação é o ato de converter lógica de Portugal, utilizando uma sintaxe inicial em português estruturado, para a sintaxe daquela linguagem de programação que a gente vem a adotar, ok? A gente vai ver que, por exemplo, em Python, eu não tenho comando escreva, porém eu tenho um comando que faz a mesma coisa que o escreva do Portugal Studio, né? Que é o comando print. Vocês vão ver que a programação em Python isso é uma realidade, que muitos dos comandos novos que a gente vai ter que utilizar vai ser conversão mesmo, né? De português estruturado para inglês estruturado, digamos assim. Porém, notem que a sintaxe é muito parecida, né? É o mesmo comando, numa outra língua, né? Mas é o mesmo comando, porém ainda vou ter a necessidade de usar parênteses, eu ainda vou ter a necessidade de representar um misto entre aspas dupla. A diferença é que Python te permite representar textos, tanto entre aspas dupla, quanto entre aspas simples. A versão 3, certo? A versão 2 não permite isso, não. Certo? Então, aqui, na versão 3, você pode delimitar texto tanto com aspa simples quanto aspa dupla. Porém, no infringir dos ovos, o comando é o mesmo, só mudando a sintaxe, né? Que é a forma como eu represento o comando. E aqui em Python só mudou a grafia, né? A linguagem, né? De português para inglês. Certo? Um outro dado em relação ao Python, diferente do Portugal Studio, é que ele é menos burocrático. A gente viu no Portugal Studio, deixa eu ver se eu estou com o Portugal Studio aqui aberto, mas não tem necessidade, porque vocês viram isso agora na resolução do exercício no início da aula, que ele é bem burocrático em relação a delimitar início e fim, implementar uma função início, declarar variáveis numa região estrita. O Python, o próprio bloco lá do RepLN, que vocês viram agora quando eu compartilhei tela, vou compartilhar a tela aqui de novo do meu navegador. Notem que só essa telinha branca na parte central do meu navegador, estou esperando aqui abrir para que vocês possam ver, só essa partezinha aqui branca do Repli.it, já posso começar a codificar meus programas. Não preciso delimitar o início e o fim do meu código. A partir da primeira instrução, já é região útil para eu codificar as minhas instruções. Aqui, como exemplo, eu já posso utilizar o primeiro comando que a gente aprendeu no curso, né? Que é o comando print. E a maioria das ferramentas de desenvolvimento vão trazer esse recurso que o Repli.it está mostrando para vocês aí também, que é o quê? Que é dar sugestões de autocompletar código. Inclusive, com o ID Information aqui,
que eu posso ou apertar Ctrl espaço ou apertar aqui no i, que ele vai me mostrar informações em inglês daquilo que o comando faz, de recursos que eu posso implementar no comando. Mostra que ele diz, ó, que eu posso incluir um valor, eu posso incluir separadores, por exemplo, espaço, eu posso usar barra N indicando que eu quero incluir uma quebra de linha, bem parecido com o que a gente fazia lá no Portugal Studio. Então, o print, assim como escreva, entre parênteses, vai me permitir exibir conteúdo de variáveis, exibir conteúdo textual e também realizar concatenações, certo? Então, aqui, se eu fizer o mesmo exemplo lá do slide, olá mundo, para eu testar ele, basta clicar aqui no play, ele vai executar o meu códigozinho aqui no lado direito, caso eu não tenha modificado o template aqui do Reply IT, certo? Vocês também podem criar novos arquivos clicando aqui em New, né? Aqui em New, dar um nome para este, teste.py. Lembre-se que todo script Python possui a extensão .py, certo? Assim como no Word, ele só interpreta arquivos doc ou docx, o seu interpretador Python só consegue interpretar scripts implementados dentro de scripts.py, certo? Caso você venha utilizar o idle ou IDLE, quando você instala o interpretador Python no seu computador, ele não vai gerar um executável do seu IDLE, certo? Você vai ter que vir aqui na lupa do Windows, certo? Deixa eu ver se vai aparecer. Por eu estar compartilhando tela, eu acho que eu não vou... Pronto. Aí aqui na lupa do Windows, vocês digitarem IDLE. Ele vai mostrar aqui o IDLE Python 3.4. Sugiro que vocês fixem na barra de tarefas, em iniciar, ou clicando com o botão direito aqui e criem um atalho no Windows, para toda vez que vocês forem executar o idle, vocês não terem que digitar idle aqui e executar ele, certo? Dependendo da instalação, dependendo da versão do Windows, sequer você vai encontrar o idle digitando ele aqui na barra de ferramentas. Então, é importante vocês criarem um ícone para ele, para que vocês possam testar. Quando vocês executarem ele, vocês vão ver, logo inicialmente, o shell do Python, né? Que, na verdade, é onde ele vai executar as suas aplicações. Então, quando você for testar os seus scripts, eles vão ser apresentados aqui. Imagine esse shell Python como aquele console do Portugal Studio que era exibido lá na parte inferior esquerda da telinha de vocês, certo? Para eu testar, eu vou utilizar essa janelinha, mas para que eu possa codificar, eu tenho que criar um novo script ou um novo módulo. O IDLE chama scripts Python de módulos, módulos, né? Então, sempre que eu quiser criar um novo módulo, eu vou clicar aqui em File e selecionar a opção New File. Vai ser exibido uma telinha, um editor de texto sem formatação, bem parecido com o Notepad, certo? A diferença é que, quando você digitar a palavra-chave dentro desse editor, ele vai reconhecer e vai destacar as palavras-chave. Por exemplo, se eu for digitar aqui, ó, print, nota que ele deixou meio roxo, né? Não é obrigado que ele fique roxo, certo, pessoal? Vocês podem, inclusive, modificar o template do seu IDLE, fazendo com que o fundo dele fique cinza, que nem era lá no Portugal Studio, modificando a cor das fontes. Aqui em Options, você pode configurar o IDLE para o estilo de fonte, para o tamanho de fonte que vocês quiserem, certo? Então, dá para brincar bastante com ele e vocês vão ter o mesmo efeito que vocês tiveram lá no Reply IT, certo? Por exemplo, aqui de novo, nosso primeiro script Python, né, ele faz muita coisa, né? Aqui exibir esporte, campeão de 87, certo? Para eu testar, eu vou clicar aqui em Run e selecionar a opção Run Model, ou então apertar F5. Lembrando que vocês não vão precisar decorar esse passo a passo não, pessoal, porque no final dessa aula eu vou compartilhar os slides com vocês, tá? Esse passo a passo todo compiladinho. Geófito, uma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não, pelo jeito ele falou alguma coisa do Flamengo, deixa eu ver aqui. Isso é uma apelação. Olha, eu vou fazer que vocês torçam para o esporte, nem que seja por osmose, nem que seja o segundo time de vocês, mas vocês vão torcer para o esporte até o final do curso. Certo? Então aqui, ó, beleza. Você vai aqui em Run e clica em Run Model. Você só pode executar scripts previamente salvos. Ele vai questionar, olha, para eu executar, você vai ter que salvar. Você quer salvar? Clique em OK. Vocês vão ter que dar um nome para o script de vocês.
Nota que ele já vai definir por padrão que isso aqui vai ser salvo com a extensão .py, né? .py. Vou botar aqui export.py, certo? Salvei. Ele vai voltar o escopo para o shell do Python e aqui ele vai executar a minha aplicação, certo? A diferença do shell do Portugal Studio para o shell do Python é que o shell do Python vai manter uma espécie de histórico na execução de suas aplicações, né? Ele mostrou a saída da última execução de módulo que eu fiz. Se eu for executar um novo, ele vai manter o anterior, né? Então, ele vai mantendo esse log de execuções. Eu posso, inclusive, comparar a execução da mesma aplicação com a execução anterior, verificar se continua a gerar saída esperada ou não. Então, é feito disso. Tem esse recurso e tem um Replit IT para vocês utilizarem. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem, certo? Lembrando também que toda ferramenta de desenvolvimento vai indicar erros caso eles aconteçam. Por exemplo, vamos supor que eu tenha esquecido de fechar os parênteses. Note que, por Python não ser compilado, ele ser interpretado, os erros só vão ser apresentados quando eu tentar executar, né? No Portugal Studio, ele mostrava para a gente, né? Ele tentava mostrar uma lógica compilada, apesar de ele ser interpretado, ele mostrava uma forma compilada de teste, né? A gente vai ver isso em Java, que enquanto a gente vai codificando, por ele ser compilado, ele vai dizer, opa, o que você está digitando na linha tal, já está errado, para corrigir. Python não, pelo menos em relação ao idle, e o Replit IT pode até mostrar que você está codificando, mas originalmente ele não foi concebido para mostrar o erro enquanto estou codificando. Eu só vou ver aqui que existe um erro no meu código quando eu for testar. Ó, erro inesperado de EOF, né? EOF é uma sigla para End of File, enquanto ele estava interpretando o seu código, né? Significa que você, ó, ele voltou, ó, e manteve o cursor piscando onde eu errei, né? Ele vai me dar a oportunidade de testar de novo, corrigir, para daí, voltando, eu tentar executar novamente, certo? Então, aquela questão de tentativa e erro, até conseguir a saída esperada, ainda continua, certo, pessoal? Então, você não precisa ficar angustiado de, eita, Python é de mercado, não posso errar. Na verdade, não se iludam, não. Um programador é um eterno pesquisador. No curso de Python, mas a gente sequer vai ver 80% do que a linguagem pode fornecer para nós, né? Na verdade, o ato de programar, a gente aprende programando, utilizando os recursos da linguagem, e muitos dos demais recursos que a gente não vê na disciplina, a gente vai aprender sob demanda. Tipo, eu quero fazer um cadastro no banco de dados MySQL via Python. A gente não faz parte do programa, a gente vê isso. Se der tempo, a gente pode até brincar com isso. Eu gosto de gravar vídeos com recursos que vocês não verão na disciplina. Porém, por exemplo, vocês só vão aprender isso quando tiver uma necessidade de mercado, quando tiver um sistema em Python para ser desenvolvido, quando você precisar daquele recurso MySQL. Então, você vai pesquisar por aquele recurso, aí você vai aprender a aplicar. Nunca precisou utilizar Python para pesquisar dados em banco, por exemplo, aquela galera que vai trabalhar com Big Data, ou com análise de dados, ou com Deep Learning, que vai fazer análise de dados e às vezes dados não estão pesquisados em banco. Pode ser que nem precise manipular SQL, então sequer vai aprender a utilizar recursos MySQL aplicados em Python. Então, não fiquem angustiados em aprender tudo de Python, mas sim procure aprender tudo de Python que resolva os seus problemas. Quando precisar de um problema específico que você nunca viu aquele recurso, você, como profissional de TI, tem a obrigação de correr atrás, aprender aquele comando, aplicar e aí testando, tentativa e erro, poder aprender a usar. E aí, quando você precisar usar daquilo novamente, você já passou por aquela experiência prévia, vai poder utilizar aquilo em outros projetos que dependem do mesmo recurso. Certo? Então, voltando aqui para o nosso Data Show, não antes de vocês verem minha cara feia aqui, né? Oi, beleza. Voltando aqui para a nossa tela inteira. Eu acho que já deu tempo para vocês verem o slide, ainda não? Agora sim. Pois bem. Então, notem que o print, tirando o fato de eu poder já aplicar ele sem um esqueleto inicial de código, é bem parecido com o que a gente fez no
Portugal, né? Então, logo podemos concluir que para escrever uma mensagem de tela em Python, utilizamos o comando print. A gente fez isso na prática, né? Inclusive aqui com um exemplo de que também eu posso usar aspas simples. Portugal diferencia texto de caractere. O Python não, certo? Você tanto pode usar aspas simples quanto duplas. Então, o trabalho que o aluno vai ter agora nessa fase da disciplina é pensar no seguinte: Portugal tem si. Qual é o si do Python? O Portugal tem para. Qual é o para Python? O Portugal declara variáveis. Como eu posso declarar variáveis em Python? Mas a lógica de interpretação de questões, a lógica para dar soluções aos problemas, serão os mesmos. A diferença é que em português a gente fala oi, em inglês a gente fala hello. Mas ambos têm o mesmo significado. Então a gente vai aprender a fazer essa conversão de aquilo que a gente fazia em Portugal Studio no Python, certo? A lógica vai ser mantida, o que muda é sintaxe. O que muda é a forma como eu vou digitar os comandos que a gente já utilizava no passado. Então, também vai mudar também o que a gente diz de paradigma, né? Que é o estilo de programação, né? A gente já passou pelo primeiro impacto de estilo, né? Portugal é burocrático quanto a definir uma estrutura inicial de código. No Python, não. No Python, a primeira linha a ser codificada já faz parte do bloco útil de instruções a ser interpretado pelo interpretador Python, certo? Beleza, codificando um script Python, né? A gente já viu uma etapa inicial de como a gente pode codificar em Python, né? Aqui o exemplo que eu disse para vocês que tudo aquilo que eu estou fazendo no idle está compilado nos slides, né? Se eu quiser codificar um novo script, eu vou ter que abrir o meu shell Python e selecionar a opção de file ou Ctrl N. Vai ser exibido o editor de scripts, onde eu posso, na região branca, codificar minha sequência de passos a ser executado pelo meu interpretador Python. Já aprendeu o nosso primeiro. Lembrando que todo script deve ser salvo com a extensão .py, o que já não é novidade para ninguém. Como eu posso executar também, a gente já fez isso na prática, né? A partir da opção Run Model, ou então, apertando F5, vocês já vão ter acesso direto à execução de scripts. E a saída esperada sempre vai ser exibida no shell do IDLE. Então, quando eu estiver trabalhando com o IDLE, eu sempre vou ter duas janelinhas. Uma janelinha de codificação e uma janelinha de execução de scripts. Já no Reply IT, está tudo na mesma janela. Beleza. Como eu disse para vocês, a maioria das linguagens de programação, se não todas, eu não gosto de generalizar, por isso que eu não digo todas. Pode ser que um cara esteja criando uma linguagem aí que não dependa delas. Eu acho difícil isso acontecer, porém, vai que exista, né? Então, vamos dizer que 99,9% das linguagens de programação dependem de variáveis, dependem de fazer persistência temporária em memória RAM para que eu possa manipular dados a partir das nossas aplicações. Em Python não vai ser diferente. Mas como eu posso definir variáveis em Python? Uma boa notícia em relação ao Portugal Studio, certo? O Portugal Studio já é bastante burocrático em relação à definição de variável, porque eu sempre dependo de, primeiro, dizer qual é o tipo de dado a ser armazenado em uma variável. Aí que entrava aquelas palavras reservadas, né? Inteiro, real, lógico, cadeia e caractere. Em Python, eu não tenho essa burocracia. Por ela ser interpretada. A maioria das linguagens interpretadas não são burocráticas em relação à definição de variáveis, certo? Exemplo, voltando aqui para o meu editor, lá do meu IDLE, certo? Para eu definir uma variável em Python, eu não preciso definir um tipo. Para mim, basta apenas definir o identificador da variável, o nome da variável e definir uma atribuição inicial a essa variável para que eu possa declarar uma variável para com o meu código. Por exemplo, vamos supor que eu queira declarar uma variável que armazena a minha idade real, certo? A gente viu que o identificador de variável pode ser definido pelo programador, não é diferente com Python. Lembre-se, todas as linguagens de programação são baseadas no modelo algoritmo. A gente chegou a chamar uma variável de idade lá no Portugal Studio. Eu posso criar a mesma variável, digitando idade. Mas eu não preciso dizer que essa variável é do tipo inteiro. É uma linguagem interpretada. Por ser interpretada, eu não sou obrigado a definir o tipo de forma explícita, a partir de um comando de identificação de tipo.
Primeiro, para eu declarar uma variável, basta eu dar um nome a ela. Segundo, por mais que a linguagem Python não te imponha a definição o uso de identificadores de tipo, você é obrigado a definir o tipo da variável, porque você continua a manipular a memória RAM e na memória RAM você precisa dizer, beleza, você quer armazenar o dado daquele tipo. Mas Python não usa tipos variável. E agora, como é que eu posso definir um tipo para essa variável? Como eu posso dizer que essa variável é inteira? Basta eu atribuir um dado inteiro para essa variável, para que o interpretador Python considere ela como sendo uma variável inteira. Exemplo, se eu fizer a seguinte atribuição, e lembrando, o operador de atribuição em Python é o mesmo do Portugal Studio. O comando receba do Python também é representado por igual. Idade recebe alguma coisa. É a mesma coisa do Portugal Studio, certo? Beleza. Se eu disser que idade recebe 37, nossa, não tem 37 não, Deus me livre, não. Se bem que eu não estou muito longe disso não, estou com 1. Eita, eu já cheguei na etapa que eu já estou esquecendo a minha idade. É o quê, Daniel? Que maldade com o meu 37 aí, viu? Tu é velho mesmo, Daniel, aceita. Na verdade, peraí, eu já cheguei na etapa que eu já estou esquecendo minha idade. Eu sou nascido em 84, então eu tô com 36, minha gente. Tô com 36 anos. Tô com 37 ainda não. Não sou velho como o Daniel, não. Tô com 36. Sou mais novo que ele. Certo? Então, 36 anos. Então, você fazendo. Na verdade, minha idade correta é 25. Tô brincando com vocês. Certo? Aqui. Só que não, né? Queria eu. Tenho 25 anos de experiência. Aqui, ó. Idade recebe 36. Só que eu fizer isso, o interpretador Python já considera idade como sendo uma variável inteira. Certo? Ah, professor, mas ainda não sei qual é o valor da variável idade. É costume na linguagem Python você inicializar ela com um valor inicial que representa nulidade. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma idade, mas eu quero dizer de antemão que idade é inteiro, idade recebe 0. Automaticamente essa variável vai ser considerada uma variável inteira, que por enquanto não tem nenhum dado armazenado atribuído a ela. Aliás, tem, né? Mas é o valor 0, o valor nulo, certo? Mas aqui eu vou manter o valor 37. Vamos supor que eu queira declarar outra variável com tipo diferente. Por exemplo, peso. Assim como no Portugal Studio, cada comando é representado por um enter, né? O comando logo abaixo do comando superior é considerado um novo comando, né? Então aqui, quando eu apertei enter para digitar peso recebe, estou dizendo que o comando idade recebe 37 e acabou. Estou começando um novo comando, peso recebe. Por exemplo, se eu quiser dizer que peso é do tipo real, eu vou botar, por exemplo, 80 quilos e meio. Python utiliza como separador decimal ponto, e não vírgula, certo, pessoal? Isso é um erro comum, já que o brasileiro utiliza o recurso de vírgula para poder separar os décimos, né? Tiago, pergunta aí, cara. Tiago, tem como colocar comentário no idle também? Tem sim, tem sim. Sendo que eu não vou usar o mesmo representante de comentário que a gente utilizou no Portugal Studio. E isso é uma das diferenças do Portugal Studio para o Python. Perfeito, Mariana. Comentário no Python, certo? É o cerquilha, o famoso hashtag, certo? Então, voltando a compartilhar aqui. Muito bem, Mariana. É assim, ó, tá vendo? Mariana está aprendendo que um programador é um eterno pesquisador. Programador que diz que sabe de tudo, que não precisa pesquisar, corram dele, certo? Ele está mentindo, isso não existe, certo? Então vamos lá, voltando aqui para compartilhar a tela inteira. Sempre tem algo que a gente possa aprender, então a gente vai pesquisar mesmo, não tem por onde fugir não. Então vamos lavar aquele delay de compartilhar a tela que eu não tenho paciência. Então comentário aqui, ó, nota que ele vai destacar, ó, ele vai deixar vermelho, pode ser que varie a cor, aqui ó, formas para declarar variáveis Não foi ainda, Tiago. tipos. Não? Ainda não. Então deixa eu interromper de novo. Vou compartilhar a tela de novo. Vamos ver se agora vai.
Foi. Você está certo disso? Eu acho que tu. Acho que vocês estão bem já. Beleza. Então aqui, ó, formas para declarar vários tipos diferentes. Então, você pode usar o cerquilha para poder colocar informativos no código, lembretes e assim sucessivamente, certo? Criar variáveis do tipo cadeia. Aqui eu vou ter que delimitar o texto entre aspas. Por exemplo, nome. Nome recebe Tiago. Tanto com aspa simples quanto aspa dupla, eu vou ter o mesmo efeito para delimitar o início e o fim de um texto ou de uma letra também, certo? Aqui o Python não vai diferenciar cadeia de caractere. Lembrando que a partir de agora, ele não fala mais o termo cadeia, né? Uma sequência de caracteres em Python, e na maioria das linguagens de programação no mercado, a gente chama de string, né? Então, um string nada mais é do que uma cadeia de caracteres. Caracteres, certo? Então, se eu quiser dizer que eu estou trabalhando com texto no Python, eu vou dizer que eu estou trabalhando com um string. Aqui, nome, Tiago, e assim sucessivamente. O que a gente perde em relação ao Portugal Studio é aquela oportunidade de declarar variáveis separadas por vírgula, né? Porém, só de eu não ter que decorar nome para tipagem de variável, já é um skill interessante, certo? Já permite que resuma-se a definição de posições de memória a partir de identificador de variáveis, certo? Isso para declarar variáveis. Então, retornando aqui para o DataShow, só para contextualizar ainda melhor a questão da definição de variáveis. Então, em Portugal Studio, eu dependia de definir nome e tipo da variável. Agora, no Python, defino o nome já com uma atribuição prévia, porque é essa atribuição que vai definir o tipo da sua variável, certo? E lembrando que, para poder eu exibir o conteúdo de uma variável fazendo a mesma lógica do comando escreva, basta utilizar o comando print, onde, a partir do comando print, eu possa também exibir conteúdos variáveis, não apenas texto, certo? Isso aqui fica melhor na prática. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui de novo. Voltando para o meu idle. One, two, three, four now. Tenho fé que o Blackboard vai compartilhar mais rápido quando eu precisar. Então, deixa eu ver só se vocês estão vendo. Estão vendo? Então, joia. Vamos supor que eu tenha aqui um programinha onde eu tenha um nome armazenado numa variável, por exemplo, Tiago, e eu quero exibir Tiago na tela. Como a gente já viu, sempre que eu quiser exibir um conteúdo de uma variável, eu vou usar o comando print, seguido do nome da variável a ser exibido. Aqui cabe a mesma lógica que a gente viu lá no Portugal Studio, certo? Não boto aspas quando eu quiser exibir conteúdo de variável, porque aqui, no lugar de exibir Tiago, eu vou exibir o texto nome. Então, sempre quando eu quiser exibir o conteúdo de variável em Python, eu sigo a mesma lógica que a gente usou no Portugal Studio, digitando o nome da variável. A gente também viu lá no Portugal Studio que eu também tenho a opção de exibir uma mensagem concatenada com o conteúdo de uma variável. Lá no Portugal Studio, a gente utilizou o operador mais, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser exibir bem-vindo, vírgula, e aqui do lado de bem-vindo eu quero exibir um nome, um dos operadores de concatenação existente na linguagem de programação Python é o vírgula. Então, vírgula pode substituir aquele mais que a gente utilizou lá no Portugal Studio. Ele vai unir tudo aquilo que está dentro dessa mensagem delimitada entre aspas do conteúdo da variável nome. A gente pode até testar ele aqui para mostrar para vocês que a saída vai ser dessa forma. E nota que ele vai aplicar aquele espaço, né, que eu falei para vocês, quando o Tiago estava explanando a solução dele. Nota que aqui, para eu ter esse efeito no Portugal Studio, eu teria que digitar bem-vindo, vírgula, incluir o espaço na mensagem
para daí o nome não ficar colado com a mensagem bem-vindo, né? Quando eu utilizo o operador de vírgula no Python, ele já inclui esse espaço para mim automático. Então, eu não preciso me preocupar com inclusão de espaços aqui na minha saída esperada, certo? O Python também te permite trabalhar com o operador mais. Mas tem um adendo em relação ao mais do Portugal Studio para o mais concatenação do Python, certo? Vou até testar aqui para mostrar para vocês. Ó. O mais, eu também concateno. Mas primeiro, ele não inclui aquele espaço, tá vendo? Com vírgula, ele inclui espaço. Com mais, ele não inclui. Portanto, eu teria que incluir o espaço aqui para poder testar. Ah, professor, que besteira. Pode ser uma besteira quando estiver criando um sistema para um cliente, para um usuário. Mas quando eu estou lidando com programação competitiva, quando eu estou participando de competições de programação, quando estou participando de processos seletivos em grandes empresas de TI, como Amazon, Facebook e Google, um espaçozinho que não existe na sua saída faz toda a diferença. Faz com que o seu código esteja errado. Porque o algoritmo está certo quando ele gera a saída esperada. E tanto em competições quanto em processo seletivo, eles querem que vocês exibam exatamente a saída esperada que eles estão esperando. Né? Então, se a saída esperada tiver um espaçozinho que seja a mais, você tem que exibir esse espaçozinho a mais. Então, às vezes, o cara resolve com mais, esquece desse detalhe, esse espaço é comido e ele não sabe por que errou a questão. A gente até vai fazer isso na prática, depois a gente vai fazer algumas brincadeiras com programação competitiva, a gente vai criar uma mini competição com Python e vocês vão ver que isso faz toda a diferença, certo? Beleza? Então, essa é uma diferença em relação ao operador de concatenação do Python, do mais que a gente utilizou no Portugal Studio. A outra é que o operador de concatenação mais só pode ser usado, vou até botar um comentário aqui, o mais só pode ser usado em strings. Por quê? Porque se você botar um número aqui para poder lhe exibir, ó, vou até fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu variável... comigo, eu fiz aqui. Isso, número, e dizer que número recebe 3. Eu quero exibir bem-vindo 3. Então, no lugar de nome, eu vou botar aqui número. Se eu salvar e tentar executar, ó, ele vai dar um erro de tipo. Ele vai dizer, ó, você não pode incluir um inteiro para ser convertido para texto de forma implícita, certo? Então, aqui, ó, o mais só serve ou para concatenar ou para somar. E nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Java, você até vai conseguir fazer isso. O Java converte de forma implícita número para texto quando é necessário. Por exemplo, se eu tentar fazer isso aqui em Java, ele vai ver que eu estou tentando, entre aspas, somar um texto com um número. Então, ele automaticamente vai converter esse número para texto e vai incluir na mensagem. Python não. Python só consegue fazer a concatenação no mais por texto, porque ele consegue somar um texto com outro texto. Num contexto com um número, que aí vai dar bug, né? Ele vai ver que você vai estar tentando somar um número. Em Python, o operador de soma sempre vai ter prioridade sobre o operador de concatenação, vai dar problema. Qual é a maneira de eu usar o mais, independente se eu estiver trabalhando com texto ou com número? Quando eu estiver trabalhando com texto, não preciso me preocupar. O mais, conseguir concatenar. Se eu quiser concatenar um número, eu vou ter que converter esse número para texto. Eu vou ter que converter esse número para um string. E Python vai te fornecer um comando de conversão de número para texto. Esse comando é o comando str. str é um acrônimo para string, né? Note que são os primeiros caracteres da palavra string. Tudo que tiver entre os parênteses desse comando vai ser convertido para texto. Por exemplo, se eu quiser converter esse número para texto, basta digitar o comando
str e deixar o número entre os parênteses do str. Notem que o Python te permite digitar comandos dentro de outros comandos. Note que eu tenho o comando str implementado dentro do comando print. Isso é possível na maioria das linguagens de programação interpretada, certo? E o que acontece? Sempre os comandos mais internos precisam ser concluídos antes dos comandos externos. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro número é convertido para texto. Logo em seguida, ele vai ser concatenado por bem-vindo. E toda essa mensagem vai ser exibida a partir do comando print. Então, sempre a prioridade vai ser nos comandos mais internos, certo? Nada te pediria também de primeiro converter, tipo, criar a variável número convertido e dizer que ele vai receber a saída da função str número. Para só depois exibir número convertido. Lógico, aqui exigiu mais memória, né? É menos eficiente em relação à memória, porque eu precisei de mais variáveis. Então, para não ter que dar mais uma variável, nada me impede de fazer tudo isso ao mesmo tempo no mesmo comando, já que Python me permite fazer isso, certo? Então, agora, se eu for executar... Olha, tá vendo? Mas aqui eu não estou exibindo o número 3. Eu estou exibindo o texto 3, né? O texto convertido, ou o número convertido para texto. Então, aí sim, eu posso usar o mais de forma indefinida. Agora, lembre-se, se vocês quiserem exibir um número com print, usando mais, vocês vão ter que converter para texto. Quando você usa vírgula, número vai ser automaticamente convertido, certo? Então, aqui eu não preciso de espaço, né? A vírgula já vai incluir um espaço e também ele já converte. Ó. Então, aqui, ó. Então, na dúvida, usem vírgula. Porém, se você já quiser se acostumar com Java, sempre dê prioridade com o operador de soma. Porém, trabalhar com número tem que converter para string. Fui claro, pessoal? Sim, sim. Beleza. Tranquilão. Então, passado isso, para finalizar a aula, vamos fazer um pequeno exemplo, porque já dá para fazer programas sequenciais, com tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. A gente pode receber entrada ainda não. A gente pode armazenar dados nas variáveis, realizar algum processamento e exibir eles na tela. Por exemplo, vamos criar um programinha que utilize duas variáveis, armazene dois números dentro dessas variáveis, realize uma soma e exiba o resultado da soma na tela, certo? Parou para vocês? Deu problema? Vamos dar uma pausa aqui para a Angélica restabelecer. Vou digitar aqui, vamos ver. Angélica, faz a ver o que eu digito? Vamos ver se ela vai responder. Ah, beleza. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Pronto, vou criar um somador de dois números, certo? Para resolver esse problema, somar dois números, eu vou precisar no mínimo de duas variáveis, né? Uma variável que eu vou chamar de num1, que daqui a pouco eu vou dizer o tipo dela, e num2, que daqui a pouco eu vou dizer o tipo dela também, certo? Vamos supor que eu queira somar 4 mais 2. Então, a primeira variável vai receber 4. Ó, isso aqui já diz que ela é inteira. Se eu digitasse 4.0, ela seria do tipo real, certo? Mas aqui eu quero somar dois inteiros mesmo, 4 e 2. Aqui tem duas formas de resolver esse problema, né? A primeira é criar uma variável que representa a soma. Por exemplo, soma. Soma vai receber num mais num2. Eu somo tanto para somar quanto para concatenar. Professor, como declarar mais de uma variável na mesma linha? Então, chegar lá, cara. Mas uma forma útil de fazer esse Python é manipulando listas. A gente vai ver isso a posteriori, ok? Por enquanto, a gente vai ter que passar pela inconveniência de declarar uma variável abaixo da outra, mesmo que elas façam parte do mesmo tipo, certo? Então, beleza. Depois que eu somei as duas,
eu posso imprimir na tela o resultado, e para não passar pelo inconveniente de converter para texto, eu vou usar vírgula mesmo, e aqui a variável soma. Acabou. Olha como fica mais enxuto do que o Portugal Studio, né? Na minha opinião, o Python é até mais fácil que o Portugal Studio. Na minha modesta opinião. Então aqui, ó, salvei, executei, resultado 6. A segunda forma é aquela pergunta que eu faço para vocês sempre, né? Poderia ser melhor? Poderia. Principalmente no que se refere ao uso de memória. E como você já deve estar vendo aqui, não tem necessidade de usar a variável soma. Já que Python te permite digitar comandos dentro de comandos, nada dependeria de tu recalcular a soma antes de imprimir, já no comando de impressão, certo? Bastaria eu fazer isso aqui, ó. No lugar de declarar a variável soma, fazer aqui, ó, no 1 mais no 2. Será que só isso seria o suficiente? Vamos testar? Salvei, executei, e de fato foi suficiente, certo? Ele já consegue somar tudo direitinho. Isso porque eu usei vírgula, certo? Se eu fosse usar o operador de concatenar mais, eu teria que primeiro colocar um espaço para a saída não ficar grudada. E aqui eu teria o problema, né? Dizer que o resultado dessa soma deverá ser convertido para texto. É aí que entra o str. O str também te permite converter resultado de operações matemáticas, né? Então, eu primeiro vou somar, o resultado da soma vou converter, a conversão vai ser concatenada com o resultado, e o final de tudo isso vai ser impresso para o usuário, certo? Vamos ver se isso é o suficiente. Run model, resultado recebe 6. Então, notem que Python não tira o poder de resolver problemas das mais variáveis formas, porém, vão ter soluções mais eficientes, menos eficientes, onde o cara vai codificar mais e menos. Vai depender da criatividade de cada um. Lembrando que eu não vou impor essa forma, ou essa forma, ou essa forma. O que eu quero é que, independente de que você tenha feito a forma 1, 2 ou 3, todos gerem 4 mais 2, todos gerem 6, certo? Todos têm que gerar a mesma resposta, porque eu não estou avaliando, não estou cobrando de vocês o âmbito de desempenho e otimização, certo? Eu estou cobrando saída, e vai ser assim na prova, né? Na prova eu vou estar cobrando soluções que me deem a ou as saídas esperadas. Ok, pessoal? Então, acho que para hoje já está de bom tamanho, já está 15 para as 10. Hoje foi a aula mais longa, eu acho, desse período do Covid. Mas note que, por enquanto, não está com muita graça ainda, né? Porque a maioria dos programas que a gente vai desenvolver envolve o quê? Entrada e saída. Até o momento a gente só aprendeu a gerar saída. Como posso receber entradas do usuário? A gente vai ver na próxima aula. Quem tiver curioso, quem tiver doido para começar a aplicar, sugiro dar uma olhada no segundo capítulo, se não me engano, do livro Texto da Gente, de Python, que lá já mostra a vocês a utilizar o comando input. Deem uma olhada nele. É até bom que vocês já de antemão já dêem uma olhada nele, porque na próxima aula ela fica mais focada em tirar dúvidas, por exemplo, certo? Mas, próxima aula a gente vai aprender como receber entradas do usuário e vamos começar a programar de forma competitiva. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo no clube de programação para simular competições de programação, que é a ferramenta URI Online Judge. A gente vai fazer uma mini competição online entre vocês. Nada muito fora do normal do que a gente vê em sala de aula, certo, pessoal? É mais para a gente poder brincar um pouquinho, ir além do conteúdo em sala de aula, certo? Alguém quer fazer uma pergunta final, alguma consideração final? Acho que não, acho que todos vocês já estão cansados, doido para ver o show de hoje. Não sei nem se tem show hoje. Primeira prova será o assunto... Boa pergunta, Angélica. Apesar de eu estar ensinando Python a partir de hoje, estou ensinando para não perder tempo, né? Para a gente dar tempo de ver tudo aquilo que a gente precisa ver de Python. Mas a primeira prova só vai ser Portugal e a segunda prova vai ser Python, certo? Para que você não fique com tanto conteúdo para estudar, certo? Primeira prova, só Portugal. Joia? Mais alguma pergunta? Tudo isso vai estar detalhado
lá no Blackboard. Vou deixar um tópico dedicado para explicar a prova, dizer como é que ela vai ser, para ninguém ficar com dúvida. Não fiquem angustiados. A gente tem até tempo. A prova vai ser na semana de Tiradentes, né? Se não me engano, a partir de quarta-feira. Antes disso, a gente vai ter explicação da prova completa para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado aí, pessoal, por mais um dia de trabalho virtual. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente continua. Olha, brigadão. Vocês são 10. Até a próxima. Tchau, tchau. Se lembrando que até amanhã o vídeo vai estar lá no YouTube também. Olha, peace. Até mais.